Gente, uma alegria muito grande. Eu acho que, sei não, hein? Uns 5, 6 anos que eu estou aí tentando falar com o Dr. Ivo Bona, nosso sempre vice-prefeito que foi de Telêmaco Borba, uma pessoa bastante lutadora pela cidade. E, Dr. Ivo, eu até te parabenizo por esta persistência em Alberec. Eu acho que não. Gente, ele foi lá na minha casa avisar que não estava bem de saúde há 2 anos atrás, que ele também tinha um fato que ele precisava ir de emergência a Santa Catarina. Tal a responsabilidade desse meu querido amigo. Mas esse ano, para o aniversário de 60 anos de Telêmaco Borba, com todo respeito, com bom humor, aí eu falei, doutor Ivo, vou caçar o senhor onde o senhor estiver, porque para nós é uma grande alegria ter a sua palavra. Com essa liberdade que o senhor me dá, pelo carinho que eu tenho com o senhor, não é de hoje. Muito obrigado por ter aceito. Boa tarde, doutor Ivo. Boa tarde. E aí, doutor Ivo, o que o senhor conta? É isso mesmo? É mais ou menos isso aí. Mas o que a gente tem na vida é bastante humildade. Então a gente gosta de fazer, mas não tanto divulgar, ou talvez aumentar aquilo que você quer divulgar, aquilo que você fez. O meu estilo é diferente. Certo. É fazer, ser útil às pessoas, mostrar a presença da gente fazendo coisa boa para a cidade, para a família, para a comunidade, para a igreja, para o comércio, para o setor que for, contanto que seja positivo. Então a gente gosta de se abster um pouquinho, de tornar público aquilo que a gente faz. Justo, eu entendi perfeitamente que o senhor tem esse procedimento de vida, então isso até me alegra muito, sabe? Que essa pessoa aí com tantos prestes a Telêmaco Borba toma esse cuidado aí para não se auto-sobrepor e o senhor tem essa postura. Parabéns, viu? Tá bom, obrigado. Doutor Ivo, então, o que o senhor nos conta? Eu digo assim, gente, uma coisa muito bonitinha. Doutor Ivo fez algumas anotações aí. Eu vou fazer uma brincadeira que o senhor pode colar, viu? Pode olhar aí. Pode colar, tá certo? Pode colar. Fique à vontade, doutor Ivo. Conta para nós. Bem, a gente hoje quer colocar aqui na mesa ou no público, através do Berec, justamente aquilo que a gente, uma caminhada da gente, desde os 9 anos para cá. Eu digo dos 9 anos porque até lá a gente não era gente. Então, mais ou menos que eu me senti desde os 9 anos para cá, desde os 9 anos estou trabalhando. E quando eu falo isso para algum, desde os 9 anos estou trabalhando, procure alguma coisa. Eu vendia vassouras, que meu pai fazia, nós íamos no mato apanhar palmito e eu vendia e assim por diante. Então eu acho que é um orgulho a gente dizer que está trabalhando desde os 9 anos. Claro, com certeza. Eu nasci no Vale do Itajaí, na cidade chamada Rodeio. Rodeio é perto de Timbó, acima de Blumenau um pouco, uns 40 quilômetros de Blumenau, em direção a Rio do Sul, depois Lages. É o Vale do Itajaí, onde havia muitas colônias italianas, tanto assim é que eu até os 9 anos só falava italiano. Olha lá, palavra italiano. Só italiano, e dizem que tutti buona gente, né? Então, eu falava só italiano. E você veja que coincidência, até os 9 anos eu falava italiano, e daí eu comecei a estudar, fui para o seminário em Ascura, aquela coisa toda. Eu sei que depois de 17 anos eu estava dando aula de português e literatura aqui em Bituba, no Paraná. Olha que legal! Que pulo que eu dei! Interessante. O senhor foi para o seminário, o senhor tinha quantos anos? 13. 13 anos. 13 anos. Fiquei lá uns 6 anos mais ou menos. 6 anos. Que é pertinho de Rodeio. A uns 6 quilômetros tem a cidade de Ascurra, onde tem era o maior, né? Hoje já não existe esse internato, seminário de internato. Hoje eles deixam amadurecer a vocação para ir mais tarde. Justo. Né? Nós estávamos em 180 internatos. Naquele momento era o maior centro de formação de seminaristas da região. Na região quase que do Brasil. Olha lá, rapaz, que legal. Tanto assim que em Rodeio, que é aí vizinho, tinha o maior, vamos dizer assim, convento franciscano
e o maior, onde faz o retiro? Centro de retiros. Centro de retiro. Olha que Eles interessante. faziam lá em Rodeio, né? Ainda existe o prédio, eu passei há pouco tempo lá, existe o prédio, o seminário, só que hoje não existe mais essa aglomeração de pessoas para se formarem. Né? Entendeu? Mas para mim foi muito bom a infância, porque no Vale do Itajaí existem muitos italianos que vieram da Itália, desembarcavam no navio de 35 dias de viagem no porto de Itajaí, que fica próximo, fica a uns 150 quilômetros de Itajaí, rodeio com Itajaí, né? E na realidade, alguns navios desembarcavam em Santos, aí outros no Espírito Santo, outro na Argentina, nos 150 anos atrás, um pouco mais, né? E a gente se criou junto nesse meio. Olha que interessante. E interessante é que existem muitas vocações religiosas daquele vale porque vieram da Itália e era comum virem fazerem bastante filhos por causa da agricultura. Eles tinham que dar mão de obra para esse pessoal, que aliás eles faltava mão de obra, então os próprios filhos ficavam ajudando a família para fazer o trabalho. Era a agricultura familiar naquele tempo? Naquele tempo. Olha lá que interessante. O senhor é filho de uma família de quantos filhos? Nós somos em 12 irmãos. 12 irmãos. Eu sou o nono dos 12. Olha que interessante. E entre nós, eu já vou falar aqui rapidamente, vontade, claro. Eu tenho 5 irmãs freiras da Madre Paulina. Olha que legal! E não são todas vivas ainda, mas já com uma certa idade. Moram no Espírito Santo já saiu. Uma em Aparecida do Norte, 2 em Bragança Paulista, uma em Minas Gerais, outra em Ipirá, no interior da Bahia. Vamos fazer assim, doutor Ivo, se o senhor não falar o nome delas, na próxima vez que o senhor encontrar com elas, ela vai falar assim: meu irmão, você esqueceu de falar então meu pode nome. dizer rápido, então. Eli Terezinha, a mais velha, está com 95 anos. Irmã Carolina Dimas, e a outra Hermínia, a outra Edith, a outra Íria. Que lindo isso! É seminarista e com 5 irmãs freiras. 5 irmãs freiras. Que maravilha! E 3 irmãos padres. 3 irmãos padres? Salesianos aí. Olha que legal. Qual o nome deles? O padre Vitório, ainda vivo, que está lá, só que ele está com Alzheimer hoje, mas ele foi vigário em várias paróquias no Paraná, até uma em Ponta Grossa, ele foi em Porto Alegre, Santa Rosa no Rio Grande, em vários lugares ele foi vigário, mais de 50 anos de vigário. Então ele prestou um grande serviço a Deus e a população, né? Sim, a população. O padre Vitório e quem mais? O padre Décio, esse faleceu, 2 acidentes, daí o problema faleceu, e o padre Dácio é vigário lá em Massaranduba, perto de Blumenau. Olha que legal, ele vai se sentir feliz de saber que o senhor lembrou deles. Olha que maravilha, a sua família realmente dedicando-se à igreja. Depois o senhor vai contar a sua história também, que o senhor também tem uma dedicação maravilhosa à igreja. E aí, doutor Ivo, continuando com aquilo muito legal que o senhor anotou que... Então, saindo de Rodeio, eu fui para Ascurra, fiquei 6 anos como seminarista, né? Terminei o segundo grau, lá nós trabalhávamos, todo mundo tinha que trabalhar. Excelente. Então nós fazíamos toda a limpeza do colégio, aí que você molda a tua personalidade, porque tem que se humilhar, limpar, lavar banheiros, isso, justamente. Era escalado, né? Justo. Não era todo dia. Justo, entendo. Escalado. E também na lavoura pequena para a manutenção do próprio seminário. Excelente. E criação de porcos, de galinha. Então a gente aprende um pouco de tudo. É assim que se molda. Sim. Depois de lá eu fui para Taquari, no Rio Grande do Sul, terminar o segundo grau. O último ano fiz lá. E de lá voltei para Itajaí, vim para Itajaí quando comecei a faculdade. O senhor cursou Direito lá em Itajaí, na Univale. Na Univale, hoje é grande. Eu sou da primeira turma, nós não tinha, nos unimos lá, eu fui unido para os outros, já estava com essa ideia. Isso, né? Que legal. E daí formamos a Univale. Nesse período, eu estava matando o cachorro a grito, como se diz, né? Não tinha emprego nenhum, mas eu trabalhei de porteiro no colégio salesiano, lá particular. Olha que legal! 6 meses, fazendo o primeiro ano de Direito, de porteiro do colégio de Direito. Já eles viram o meu empenho, minha vontade de vencer. No segundo semestre me deram aulas no próprio colégio, umas aulinhas,
e também fazia a cobrança dos alunos. Olha que A ótimo. cobrança, eles pagavam a mensalidade, né? Isso, É a confiança que foi adquirindo, né? Que legal. E daí eles adquiriram muita gente. E daí no segundo ano, o diretor da faculdade, vendo o meu esforço, me Isso. convidou para dar aula, onde ele era diretor de um colégio industrial Nereu Ramos, lá em Itajaí também. Olha que legal. Imagina o Ivo Bona fazendo direito, dando aula de ciências naturais para o ginásio antigo, né? Ciências naturais e matemática. Uau, doutor Ivo, o senhor tinha quantos anos nessa época? Acho que tinha 21. Que legal, que maravilha. Então a gente, desde pequeno, tem que procurar o serviço. Claro, não era o fácil. serviço não vai procurar a gente. Né? Mas daí Deus deu a mão para mim, uma das primeiras vezes que deu a mão mais firme assim para mim. E eu agarrei essa mão de Deus e sempre fiquei antenado com ele, porque muitos colegas meus não tiveram a sorte que eu tive. Tá? Depende muito da ligação com Deus. Com certeza. Daí um dia eu estava vendo os navios entrando e um cidadão que é de Ponta Grossa, ele estava lá com o filho dele, me conheceu no colégio, fazendo cobrança, disse, você trabalha no colégio lá, assim, assim, sim. E aí eu contei que a faculdade lá de Itajaí, no segundo ano, houve uma política federal na época, não queriam dar a licença para funcionar, queriam fechá-la. Depois não fecharam, mas eu me assustei porque eu ia perder 2 anos, 3 anos, talvez. Aí ele disse, por que você não vai a Ponta Grossa? Meu cunhado é diretor da faculdade de farmácia. Eu vou te arranjar uma vaga lá em Telemaco Borba, mas eu não consigo transferência. Pois é, o Ivo Bona conseguiu a transferência de uma faculdade particular não aprovada para uma faculdade estadual antiga do Estado, aí não precisava pagar mensalidade. Sim, claro. Aí eu vim a Ponta Grossa e como eu já tinha dado aula de matérias diferentes, gostei, me senti bem no meio dos alunos, no meio dos professores. Em Ponta Grossa, o cunhado dele me levou em vários setores lá. Isso. E até que eu consegui a casa do estudante e comecei a dar aula particular. Olha que legal, o senhor fazia faculdade e dava aula particular? Particular. Filho dos policiais lá, dei aula no quartel, dei aula na escola do Mongruel, eu esqueci o nome da escola. O senhor deu aula no 13 BIB ou o senhor deu aula no DL? No 13, mas era uma aula particular, entendo, assim, um grupinho para assistente oficial. Entendo, né? Que legal! Eles iam fazer o teste. E o senhor estudou na época, era já na UEPG? Sim. Ótimo. Aí o senhor continuou direito? Sim, continuei direito. Que legal! Aí continuei o 3º ano, 4º e 5º. Mas daí, como eu tinha meio dia folgado, isso. Fiz vestibular de letra na primeira ocasião, e passei. Rapaz. Aí eu fiz letra, aí eu consegui ter amigos, não conhecia nenhuma pessoa em Ponta Grossa. Comecei a ter bastante amigos. A gente vai fazendo, né? Claro. E eu fiquei os 4 anos, terminei direito e faltava 1 ano de letras. Procurei aula lá, não consegui em Ponta Grossa, em lugar nenhum. Fui em mais ou menos 10 cidades na região de Ponta Grossa, Sengés, Curiúva, Irati, Palmeiras, e não conseguia nada. E 2, 3 colégios de lá também. Era muito bairrista, né? O cara de lá, de Ponta Grossa, ele quer dar aula para aqueles que são de lá. Isso. Tem o padrinho, tá? Isso. Eu não tinha. Então, consegui em Bituva, dei aula, o último ano de aula em Bituva, na escola normal, 17 anos depois dos 9 anos, dei aula na escola normal de Bituva, que seria o magistério. Hoje, dava para as 3 séries, primeira, segunda e 3ª série, literatura e português. Uau, que legal! E ainda me sobrava um tempo para dar aula é um colégio, Presidente Cides, não me recordo, um ginásio. Né? Que ótimo! Então, daí, depois de Imbituva, foi que nós tivemos a graça de ter o senhor já ou tem uma trajetória antes? Depois de Imbituva. O prefeito de Imbituva, o senhor Queta, era o apelido dele, ele disse, mas eu queria crescer, lá em Bituva não dava porque eu montei uma escola de datilografia, só consegui uma turma no ano, né? Não tinha mais. E não existia computador, era datilografia. Então ele disse, mas por que você não vai para Telemaco Borba? Eu vou falar com o Nemésio Bosch, que é diretor do Senai, talvez você consiga. Aí eu acabei vindo para cá, mas não pelo Nemésio, ele já nessa altura seria um conhecido meu aqui, né? Claro. Mas o Acácio Frare ele era jurídico da prefeitura. Lá de? Daqui. Daqui. Daqui.
tempo que o Marcola era prefeito, Aham. Dr. Marcola. Doutor Marcola. E ele foi foi lá na ele foi convidado Isso. em Ponta Grossa para comemorar os presidentes do diretório da Faculdade de Ciência, de Filosofia, Matéria, Letras, e ele estava presente lá no dia. E eu tinha dado uma aula uns dias antes para a minha turma e para a banca examinadora, que era obrigado a fazer aquela aula para poder. Então eu li o livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, e dei a aula dentro daquele contexto, conforme a exigência da faculdade. E tirei nota máxima. Que legal! Daí naquela presença, lá nós estávamos comemorando dentro do diretório, tomando uns guaraná, etc. Isso. Daí o Acácio Frade tinha sido convidado com ele, com mais outros ex-presidentes, né? E disse: professora Milda, que era a nossa coordenadora de letras, eu preciso de um rapaz, de um cara de pulso firme em Telemacoba para dar aula na escola normal, mas tem que ser pulso firme porque é só meninada. Eu tenho que tem que arranjar formado, que eu não tinha formado aqui em Telemacoba. Tá. Ele disse, ela me chamou: Ivo, vem cá. Eu estava mais uns 5, 6, 8 metros de longe. Você quer ir para Telemacoba para dar aula? Ela sabia da minha dificuldade que eu passava, né? Mas eu nunca reclamei da vida. Isso. Né? Eu disse: você tira nota máxima. Você não quer dar aula de português e literatura em Telemacoba? Eu disse: mas onde é que fica Telemacoba? Aí o Acácio disse: fica mais ou menos 150 quilômetros de Ponta Grossa, em direção a Londrina. Mal sabia o destino e Deus que o senhor seria vice-prefeito dessa cidade depois. Daí ele disse: eu te espero na semana que vem, você venha? Pode vir na semana seguinte eu vim aqui para ter um papo com ele, me apresentou algumas coisas e estou aqui até hoje. O senhor deu aula na escola normal, que era ali no Wolf, na época ou não? Ao lado do Wolf. Ao lado do Wolf, verdade. Justamente eram também 3, 4 turmas, eram 5, não sei. Dei aula de português e literatura. Português e literatura. Sim, a mesma matéria que eu dei aula. E também depois no Wolf Cabim, Presidente Vargas, me convidaram para dar aula de latim na faculdade, não quis, porque tem que preparar bastante e você às vezes perde muito tempo. Viu, o pessoal quer saber se o latim, se você usar o... Não, era só para fundamentar. Porque o pessoal quer saber se daí se usasse o sufixo ório, lá estava tudo certo, latinório e tal. A gente brincava muito disso no seminário. Ele ajuda a entender a origem de muitas palavras. Quando você sabe latim, você conhece né? Ô doutor, e daí Telêmaco Borba? Deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor sabe que essa entrevista é uma entrevista especial pelos 60 anos da cidade que o senhor foi vice-prefeito. Chegar à vice-prefeitura do senhor foi um reconhecimento? Eu acho que foi um pouquinho a tenacidade da gente de ter garra, querer vencer, querer ser útil. Eu tinha predisposição de fazer alguma coisa de bom aqui. A gente conhecia, li muito jornal, li muita revista. Eu achava que eu deveria, para vocês terem ideia, em Itajaí, eu lia o Jornal de São Paulo, o Estadão, final de semana, porque eu não tinha dinheiro para comprar. O cara lá da... Ele lia e depois aquilo que... Depois ele... Não, eu cortava os pedaços que me interessavam, ou então para conhecimento. Ponta Grossa, a mesma coisa. Eu não tinha onde morar, morei na casa de um amigo, que ele me deu uma forma de morar junto sem pagar nada, e eu lia os jornais da Gazeta do Povo a semana toda, porque ele trabalhava no Banco do Brasil e ele também fazia faculdade. Isso. Então ele disse: Ivo, eu vou casar daqui um tempo, já comprei os móveis, daqui está sobrando espaço, guarda de dormir aqui. Que bonito isso. Eu achei muito bonito. Amigão da gente. Eu não conhecia, mas ele conhecia a gente. E daí, por essa garra toda, em Telêmaco não foi diferente, o senhor foi lutando, se tornando conhecido, veio a imobiliária Lira, o senhor vai comentar conosco sobre a imobiliária, não é? Certo. E daí o senhor acaba que... Que ano que o senhor foi vice-prefeito da cidade? 89? Ano 92. Ano 92, olha que legal. Então, aqui na cidade eu me realizei bastante, estou me realizando ainda, né? É bastante coisa que a gente fez aqui na escola normal. Fiz uma escola de datilografia, Olivetti Cultural, registrada no número 10.086 no estado. Demorei 6 meses para poder registrar. Olha lá. Mas consegui, né? A Olivetti era a mesma escola ou era do professor Mansueto? Sim. Olha que legal, Depois ele comprou, ele comprou, foi eu que fundei. Olha lá que legal.
É isso mesmo. E eu tinha feito um curso em Bituba. Em Bituba. E daí eu trouxe as máquinas para cá e fiz funcionar aqui. Olha que legal. Mais ou menos 800 alunos eu dei o diploma. Quer dizer então que eu fui seu aluno ali quando já era o professor Mansueto Eu fiquei a mais ou esposa menos, dele. acho que eu fiquei 8 anos com a escola, 8, 9 anos. E eu dizia assim, eu não vou te dar o diploma dentro de um quadro com vidro bonitinho. Claro. Você traga outro aluno no teu lugar. Olha que legal. Aí eu conseguia sempre estar com a escola cheia. Olha que legal, que legal. É o orgulho da gente. Com certeza. Em 72, eu cheguei aqui em 71. Já estava dando aula na escola normal e Golfo também. E em 72 já montei a datilografia em 71, no final do ano. Em 72 montei a imobiliária. Através desse Acácio Frade que me convidou para morar em Telemaco Borba, dar aula na escola normal, ele me apresentou o Júlio Lirani, de onde veio a palavra lira, imobiliária lira, de Ponta Grossa. E eu confesso, eu passava todo dia em frente à salinha da escola, da imobiliária Lirani, mas eu nunca me interessei para a imobiliária. Aqui, o Pedro, que trabalhava na prefeitura, Pedro Gomes de Oliveira, e o Acácio também era assessor do Marcola, depois ele saiu, né? Acho que era no último ano do Marcola que eu cheguei em Telemaco. Eles queriam que tivesse uma imobiliária porque tinha muito lote de gente que comprou, pessoal de fora, e ficava aí sem pagar IPTU, isso, aquilo, tal. Então ele veio, me apresentou ao Júlio, o Júlio veio de Ponta Grossa, o Acácio me apresentou, o Pedro era conhecido dele também, e ficamos 11 anos juntos aqui, montamos a imobiliária. Ele vinha uma vez por mês aqui me orientar. O filho dele, que leva o mesmo nome do meu, Ivo Lirani, ele está em Ponta Grossa, esse rapaz, ele ficou uma semana aqui me ensinando, ele com 18 anos e eu com 20 e poucos anos. Olha que legal. São coisas da vida, né? E eu aprendi com muita garra, com 2 funcionários, hoje estamos aí há 52 anos com a imobiliária. 52 anos de imobiliária Lira. E o senhor está brindando o Telemaco Borba com um prédio muito bonito. Esse prédio aí foi um esforço de 48, 50 anos de trabalho. Certo, Mas eu me orgulho porque ficou muito bonitinho, muita gente parabenizando, gente que não esperava, vieram parabenizar. Vendemos 6 apartamentos, 6 ficou para nós, as salas ficaram para nós, menos uma que alugamos. Então a gente, graças a Deus, é o resultado de um trabalho honesto. Eu fui vice-prefeito, mas nunca levei uma folha de papel para casa. Fui vereador 4 anos mais votado naquela ocasião, foi em 97, fui vereador. Fiz várias coisas boas nesse período, como vice-prefeito também, mas nunca peguei um litro de gasolina como vereador, nunca peguei uma diária. E o meu orgulho disso, quando eu ouvia, ficava triste, quando eu ouvia de gente dizer assim, fulano, lá dentro da Câmara, me dê 3 diárias ou 2 diárias para mim. Mas para que você vai fazer com 3 diárias? Precisa de gasolina para ir não sei aonde? Eu tenho que trocar os pneus do carro. Mas, eu escutei isso aí, eu ouvi isso aí. É triste ver isso aí. O cidadão trabalha 30 dias para ganhar um salário mínimo. 3 diárias dá um salário mínimo, praticamente. Sim. Hoje também. Então, eu nunca precisei de 1 litro de gasolina. Precisava, sim, mas usava meu dinheiro. Claro. Nunca utilizei. Então, são coisas da vida, né? Que o cara tem que ter uma formação desde pequeno e saber que aquilo que é teu, aquilo que não é teu, não é teu. Agora, vamos aí atropelando as suas anotações, porque daí a gente vai chegar no contexto. Como vice-prefeito, o senhor foi um homem que lutou muito pela faculdade de Telemaco Borba, e nós nos encontramos lá em Jandaia quando era assessor da Fapejão. Sim, eu sinceramente, quando era vereador, principalmente. Vereador. Isso. Era vereador e eu expus na Câmara que seria bom que viesse uma faculdade particular. A dona Diva era reitora do campus, o EPG. Eu tinha muita amizade com ela, mas eu fiz mesmo assim, fiz com que houvesse uma faculdade particular. Então nós tínhamos 5 ou 6 instituições para visitar. Eu tinha, não o Carlos Hugo, eu tinha. Então um dia que cheguei no Carlos Hugo, peguei o secretário de obra lá embaixo, ele pediu que fosse ele também, que era o Dr. Márcio? Dr. Márcio Moro, lembro de óculos, não lembro. Era parente dele, inclusive. Ele está em Curitiba. E nós fomos lá ver a Favejan, né? Favejan. Lá que eu conheci você, inclusive,
tiramos fotografia, nós íamos ver outras faculdades, mas naquele momento o Tim Pontato, que era o diretor, ele veio e gostou e achou que daria para montar aqui em Telemaco Borba. Está aí o resultado. Na Câmara, eu confesso, parece que todos foram contra vir uma faculdade particular. E eu trouxe de lá de Jandaia os folders, aqueles papéis onde diz os cursos que vocês faziam lá, que tinha lá, que você era jornalista da faculdade. Eu era jornalista de lá, assessor de imprensa de lá. Então eu mostrei para todos os vereadores que podia amanhã estarem aqui. Eu coloquei na mesa de cada um deles e foi exposto. Mas depois veio a dona, eu falei para o presidente da Câmara, convide a dona Diva para que ela venha expor para ver quais são os cursos que podem trazer, sem menosprezar o EPG. Claro, Lógico que não. Claro. Só que a filosofia do EPG é poucos anos, ela tem que passar para outro lugar. Claro. Ela não pode trazer muita técnica aqui sem se instalar com todo o equipamento. Entendo. Então, aconteceu que ela veio. E ela fez a exposição, fizeram um monte de perguntas, e no final eu perguntei, dona Diva, o que a senhora disse? Se vier uma faculdade particular é bom para Telemaco Borba? Ela disse assim, seu Ivo, se vier uma faculdade particular é bom, se vier duas é ótimo. Olha que ótimo então todo mundo entendeu. E aí a faculdade está aí hoje. Tá? Então eu me orgulho muito de ter feito esse passo. Que legal. Levei o Carlos Hugo lá e deu certo. Se não desse certo lá, nós íamos ver em outras. A Cristo Rei, uma de Curitiba, uma de Londrina, que nós já tínhamos escolhido, né? Me falha agora o nome, né? Mas era essa a minha ideia. Olha que legal. Aí, doutor Ivo, o senhor tem uma história também muito importante no Conselho Paroquial. Gostaria que o senhor comentasse, o senhor tem também uma história muito bonita na Pedra Fundamental, lá do Centro de Formação e da Nova Matriz também. Bem, rapidamente, porque eu sei que o tempo corre, mas nós participamos, começamos devagarzinho, depois quiseram que eu ficasse presidente do Conselho Pastoral Paroquial. Na época era presidente, hoje é coordenador. Então eu fiquei com uns 12 anos mais ou menos, 11 e meio, 12 anos. Né? Lembra quem que era o vigário daquela época? Era Miguelito. Padre Miguelito. Depois o Donaldo também, o Isídio, colaboradores, tudo. Isso. Então era muito interessante que todo mês fazíamos a nossa reunião. E cada 2, 3 meses a Assembleia Geral com todas as comunidades. As comunidades da paróquia nossa, que seria São Geraldo, Socominho, Bandeirante na época, eram 20, e até em Baú, era daqui, Charqueado de Baixo, era daqui também, outro lado do asfalto, era Limeira, tudo pertencia aqui. Era menos comunidade, mas eram 26. Olha só, e a gente tinha, ainda assim bastante. E fundamos em todas elas fundamos o CPC, Conselho Pastoral Comunitário. Olha que legal. Porque antes só tinha o CPP, que era o paroquial, né? Conselho Pastoral Paroquial. E ninguém queria assumir a presidência, porque dá trabalho e você tem que ter muita humildade para ser aceito. Claro. E eu me comportei dessa forma. Trabalho para Deus, aí não pesa. Que legal, doutor Ivo. Os caras me diziam, como é que você tem advocacia, imobiliária, escola de datilografia, não sei se era minha na época, mas assim, tinha várias atividades e ainda você fica perdendo tanto tempo com a igreja. Eu não perco tempo, pelo contrário, acrescenta muito. Que bonito. Mérito. Lá no reino de Deus, lá, né? Aqui mesmo. Sim, e na vida, claro, mas digo também, né? Então, fizemos o CPP em todas as comunidades. Que legal. E trabalhamos bonito. E fiquei praticamente... Eu saí porque eu chamei o vice-presidente, que é o Ageu lá da Paróquia São Pedro de São Paulo, ele estava junto. Fiquei uns 2, 3 meses no meu lugar, depois volto. E aí eu deixei para ele. Né? Até hoje? Até hoje. Está esperando o senhor voltar até hoje? Ageu, um abraço para você, viu? Mas foi bom assim. A gente ajudou a criar, junto com o Tomás, um grupo de pessoas aqui, não vou citar nome para não falhar, mas o Tomás encabeçou o Cicobi, que é um banco que está aqui dando orgulho à cidade. Como vice-prefeito... Eu sou coordenador de núcleo lá do Sicredi, e também o Sicredi é meu parceiro no Berecano. Não dá essa colher de chá para o Cicobi aqui. Tô brincando, não, eu uso desse bom humor, tá? Mas eu respeito. Não, mas é uma grande instituição. As cooperativas têm que andar de mãos dadas. Não tem dúvida, não tem dúvida. Na Europa é assim. O cooperativismo lá é né, galopante. Como eu fui presidente também da Vicepar, dos vice-prefeitos da microrregião na época. Olha que legal!
Fui candidato a deputado estadual em 91, eu fiz uma votação de 9.300 votos, os Uau. 3 adversários que vieram assim... depois da rabeira ali? Mas fizeram 5,5, os 3 juntos, né? Eu fiz 9.300, sinal que eu tinha um certo prestígio, né? Que legal! Lembra o ano que o senhor foi candidato a deputado? A deputado foi em 91. 91, Em 92 fui candidato a prefeito. Mas eu não vou ficar falando dessa parte aqui, negativa, que jogaram pedra contra a gente, que as mentiras elas caem fácil. Então eu prefiro não comentar nada. Felinto foi um deputado federal que nós apoiamos, ele veio para me atrapalhar porque nós não aceitamos uma mutreta para daqui 4 anos. Eu não aceitei de dizer, ele poderá, ele pode me apoiar, mas daqui 4 anos tem que ser ele. Entendi, aquele jogo lá, né? Não, jogo sujo. Tá. Mas eu sempre fui do mesmo partido. Entendi. PMDB. Ajudei a criar a Aposte. De que jeito? A Aposte, nós fizemos uma reunião com o padre Miguelão agora. Miguelão? Era o padre Miguelão, que era um americano, já faleceu. Sim. Então ele me deu um livro dedicado, da autoria dele, né? Porque ele viu o esforço que eu fiz naquela época para criar a Aposte. Ele deu uma palestra para todos os professores, católicos, evangélicos, tudo, na escola paroquial, quem quisesse ir, né? E ele disse, o que vocês estão fazendo quando a Clabin dava aqueles cortes por exemplo, um setor tinha lá 30 pessoas, vamos tirar 8. E esses 8 talvez caíram na Rua da Amargura. E na Rua da Amargura, o cara fica aí, começa a frequentar um boteco, um bar, daqui a pouco ele vê um rabo de saia passando e já esquece a família dele. A vida estava desestruturada. Então nós pensamos nisso, seriamente. Ele expôs isso aí para nós. E daí eu com o João Ivani fizemos a primeira reunião de aposentado com 11 pessoas, fizemos a segunda com 16, mas nós não estávamos na política. Entendi. E não tínhamos o que fazer mais. Daí quando fui vice-prefeito eu botei no programa de governo, vamos fazer algo, uma associação dos aposentados. A nossa aposta aqui é a primeira do Paraná. Olha que legal! Eu procurei em vários lugares, não tinha nenhum. Disseram que tinha um em Cascavel, um em Ponta Grossa, não teve. Eu fui ver outras associações. Então a nossa aqui, eu tenho até uma placa que eu ganhei do Itagibe, presidente da aposta, em homenagem àquilo que eu me propus de criar. Que bonito! E o doutor Nedir Félix da Costa me ajudou a fazer o estatuto, na época ele era assessor jurídico da prefeitura, e fui quando eu era vice-prefeito. Está aí hoje a aposta lá com 1.700 funcionários, já teve muito mais, mas só que agora tem outros benefícios então, na sociedade, então, mas tem ainda, eu falei ontem com a Aníbal, eles têm 1.700 mais ou menos, 1.700 com vários benefícios que eles têm. Excelente, que legal! A Feira do Produtor está em pé. Eu era vice-prefeito, passei por Santa Rosa, onde o meu irmão, o padre Vitório, era vigário, vi a Feira do Produtor lá em Santa Rosa com 52 boxes. Nós conseguimos trazer a planta, está aí idêntica àquela, com 32 boxes. Que legal! São isso. Aquilo que deu certo em outro lugar pode dar certo aqui. Claro! Não é imitação que é macaco. Sim. A gente imita o que é bom também. Imita. E daí a casa de formação do Padre Zídio, a mesma coisa. O Padre Vitório tinha feito lá em Santa Rosa, organizado, tá? E nós pegamos a planta, estudamos aqui uma noite, aí na paroquial, com o setor que estava empenhado de criar e botamos na planta, adaptamos alguma coisa, está aí hoje o centro de formação, que não é só para a igreja católica, é para também evangélico, paga a taxa de limpeza, tá? Tudo certo, está ali. Está lá com não sei quantas camas para... Muito completo, um dos centros de formação mais bonitos do Paraná. Então, são trabalhos que a gente tem uma sementinha que a gente colocou lá. Legal! Também... quando a igreja matriz nossa estava no nosso cuidado na época, né, nós bolamos, engenhamos, nunca eu sozinho, sempre com um grupo. Eu sempre tenho que estar sozinho, você não vai em lugar nenhum. Então sempre num grupo nós montamos a ideia de ter a matriz nova. Eu a igreja fez o lançamento da pedra fundamental. Na época eu convidei uma porção de associações, médicas, dentistas, contadores, advogados, dos pastores, dos evangélicos também. Tanto assim que houve uma pessoa ou duas que me criticaram, porque eu era católico e vejam bem como é que pode. Pequenez de espírito, né? Mas por que você convida os evangélicos na nossa igreja? Nós estamos todos no mesmo caminho. Temos que fazer. Mas eu fiquei sabendo que
o ex-vereador e pastor Pedro lhe parabenizou por essa atitude. Sim, eu convidei porque foi o seguinte, eu convidei o presidente do Conselho de Pastores. Eles mandaram o pastor Pedro, ele não era o presidente, mas ele fez a vez de... Estava ali representando. E ele disse, olha, parabéns, seu Ivo, parabéns para Miguelito, que vocês estão fazendo essa igreja. A de vocês, antiga, já foi muito prestativa, mas ela é pequena para os tantos fiéis que vocês têm. Olha que legal. Parabéns, conte comigo naquilo que puder ajudar. Olha que legal. Parabenizou, todo mundo aplaudiu. Acho bonito esse sentimento de conjunto. Coisa boa tem que sair em conjunto. Com certeza. Coisa ruim deixa só para o cara ruim. Tá certo, tá certo. A UEPG a gente já falou. O campus, eu ajudei muito para que não fechasse. Estava quase fechando. Quando o Otto Cunha era deputado federal, eu era vice-prefeito. Isso. Eu assistia o Otto Cunha em Poderosa, naquelas corridas de kart. Isso. E eu acabei fazendo um pouco de amizade. Ele era corredor? Ou ele é o filho dele que era corredor da kart? Ele mesmo. Ele era. Que legal, ele era já bem mais velho que a gente, mas ele era para tudo. E daí eu consegui falar com ele não deixou fechar. Vieram 4 cursos, um sei que era história, parece que geografia, mais 2. Mas ele não deixou fechar, estava fechando porque não tinha aquela política de economia. Né? Entendo. Então, olha que legal. Eu até disse, mas você está pedindo para o Otto Cunha, adversário político, não interessa, mas ele tem bom senso. Que eu, na ótimo. época, eu era vice-prefeito, fiz ele entender que coisa boa a gente tem que continuar. Parabéns, doutor Vila, que legal. Ajudei então na FATEB, na Feira Produtor, Aposte, Centro de Formação, lançamento da Pedra da Matriz, que estávamos juntos, mas há uma porção de trabalho, por exemplo, também quando eu era vereador, já aquelas câmaras mortuárias do Aposte também a gente ajudou para que saísse. Participei, por exemplo, do Conselho Fiscal, da Citel, da Zona Verde, da União Paroquial, do Cicobi, do Vale do Zé. Então, a gente sempre prestou serviço sem receber algo em troca, a não ser o prestígio ou então a satisfação da gente poder ajudar. Me conta uma coisa, o que representa para o senhor os 60 anos de Telêmaco Borba? Agora a gente vai, o senhor comentou seu histórico, muito bonito, entendeu? Agora a gente vai passar mais para hoje. Eu fico triste quando eu vejo que nem todos os prefeitos tiveram uma visão de cima para baixo. Visa lateralmente, coisinhas pequenas, tem muita coisa para se fazer em Telêmaco Borba. Doutor Ivo, quem foi a pessoa que semeou uma mentira em Telêmaco Borba, que Telêmaco tinha problema de terremoto, não sei o quê, de abalo sísmico, e que não podíamos ter prédios aqui em Telêmaco Borba? Desconheço totalmente. Que dizem que há uma lenda que alguém semeou isso, e por isso que somente agora nós estamos aí tendo a verticalidade. É história mesmo, é história. É isso, né? Veja bem, quando eu fui vereador, eu pedi de entrada um pedido, porque não posso fazer projeto de despesa, né? Para fazer um portal lá no Embaú e um aqui. Um portal, e não qualquer coisinha do lado. Entendo. Para dizer o que existe. Tem faculdade, temos tantos universitários, temos tantas clínicas, temos tantos hospitais, temos associação comercial atuante, teria que ser colocado lá, para que quem passa na rodovia, vai e vem, saiba o que é Telêmaco Borba. Ontem eu falei com um cara de Blumenau, que foi meu colega de primário, de primeira a quarta série primária. Fala o nome dele que ele vai ficar contente. Otto Tumelin. Ele vai ficar contente. O Otto Tumelin. O senhor manda para ele pelo zap, viu? Ele, inclusive, ontem mandou a foto dele. Eu nunca mais tinha falado com ele. Ele está em Blumenau, ele disse que está com um escritório de contabilidade que é referência em Santa Catarina, em Blumenau. Ele é lá de rodeio também. Até nós brincamos que você pediu para fazer a entrevista. Você veja, eu disse, mas eu nunca mais falei com você. Pois é, mas até aos 9 anos nós falávamos só italiano, né? Ele me confirmou, dizendo só italiano. Só a professora que falava em português. Então, aquilo que eu falei antes, né? E ele disse, mas por que Telêmaco Borba na rodovia não se sabe onde é que fica? Não tem nada que indique uma plaquetinha de meio metro lá no Embaú, na entrada? Não, devia fazer uma divulgação maior, né? Com certeza. Quem ouvir isso aqui, seja vereador, seja prefeito, seja quem quiser, que faça alguma coisa nesse sentido. Porque você vai a muitas cidades lá de Santa, mesmo em Dayal, que é pertinho de Tijuana, que eu falei antes, né?
tem um portal de entrada e portal de saída. Boa viagem, volte sempre. Seja bem-vindo. Não custa fazer. Primeiro que a nossa cidade é a primeira que tem o portal que é do lado da pista, né? Nunca vi uma coisa dela. Enfim, são coisas da vida, né? 60 anos de tempo. Eu fui candidato a prefeito 2 vezes. Uma vez eu com o professor Gilberto e não deu certo. Mas a gente sabe que aí também... O senhor foi, escute aqui, vice do Gilberto. Escute aqui, o senhor foi o candidato a vice naquela eleição fatídica dos 13 votos? Dos 11 votos. Dos 11 votos? Que eu perdi. E que depois se descobriu que tinha mais de 60? Sim, 64. Mas deixa para lá. Coisa ruim não se deve lembrar. Não, viu? Veja bem, até o advogado que nós... fui pego contratado para fazer a recontagem, perdeu o prazo para o recurso. Uau, fiquei sabendo. Viu, foi a primeira política que eu entrei assim como torcedor e cabo eleitoral, fui cabo eleitoral, que o professor Monsanto até o último dia de vida dele reclamava de mim. Você foi ajudar o Caio, Ele deixou o mandato dele e foi embora da cidade. E eu falava para o professor, pode puxar minha orelha, que o senhor tem razão. De fato, ele não deveria ter deixado o... Não deveria ter deixado. Mas, quer dizer, então, eu não lembrava que foi o senhor o candidato a vice. A vice dele, sim. Que legal. Nós éramos jovens, éramos professores e, na realidade, queríamos desbravar Telemaco Bob, isto é, trazer alguma coisa de conhecimento de fora. O Carlos Hugo, ele foi prefeito 4 anos, teve sua história, sim, mas teve também uma história negativa que ele nunca deixou o vice assumir um dia. Quando ele viajava, ele dizia, Ivo, você pode usar o gabinete para atender alguma pessoa que venha e procurar. Mas ele nunca, nunca nomeou ali. O vice-prefeito de Ponta Grossa, o Nascimento, que era vice do Vosgrau, o grande prefeito, por sinal, que trouxe um monte de indústria e tal, ele dizia, seu cara, por que você não viaja? Deixa o Ivo Bona assumir, porque eu participei de todas as reuniões da micro-região dos Campos Gerais, nos 4 anos. Isso. Talvez eu faltei 1 ou 2 por um motivo extraordinário, mas o que era? Me preparar e quando necessário para estar ali dando a força para o prefeito na hora que ele precisasse se ausentar. E ter conhecimento. Eu sempre procurei ser bastante interessado em adquirir conhecimento. Entendi. Na faculdade em Ponta Grossa, quando eu estava fazendo Direito e Letras, todas as palestras, os cursos que tinha, que era de graça, na faculdade eu fazia. Olha que interessante. Eu não tinha dinheiro para tirar xerox do documento, mas eu ia lá para... tanto assim que o Hildegard Koza, que era um colega meu da faculdade de Direito, eu tinha uns 50 anos já, ele disse um dia, vai lá no meu escritório, ele tinha o tabelionato Koza lá bem grande, ele disse assim, você vai lá, tire a fotocópia, autentique, reconheça a firma e não pague nada. Olha que legal. Ele já deixou a moça lá entre... Ele era parente do Ricardo Koza? Acho que era irmão até. Irmão ou primo, não sei. E ele disse assim, nos recreios, no intervalo das aulas, às vezes eu vi o Ivo Bona lá atrás, né? Eu vendia livros no intervalo das aulas, porque tinha um cara que vendia. Ele me dava os livros que eu ajudasse a vender. Que bonito então, isso, rapaz. E depois então conhecia que a gente tinha dificuldade, né? Quando tinha um churrasco da turma, por exemplo, você vai no churrasco, não precisa pagar nada, deixa por minha conta. Que legal, doutor Ivo. O cara riquíssimo, mas o dinheiro não subiu na cabeça. Que legal. Eu reconheço muito isso aí. Doutor Ivo, vamos falar de... Agora nós temos aqui mais uns 10 minutos de conversa, porque no que depender de mim nós vamos até amanhã, a conversa está muito boa, mas daí o pessoal, eles vão falar, eu queria assistir tudo, mas está muito longa, né? O pessoal puxa nossa orelha. Doutor Ivo, como que é ter o seu filho vice-presidente da subseção da OAB? Eu acho que... Doutor Juliano... Eu participei da subseção? Sim, algumas vezes aqui. Talvez seja a vez dele, né? Eu acho que é interessante o cara ter essa experiência também, ter o conhecimento, saber o que acontece. Eu fui na Citel, por exemplo, fui na paroquial, vi em vários setores, no Banco Sicoob. Esse conhecimento, ele faz parte também do Banco Sicoob, lá que ele vai naquele conselho. Isso. Eu acho interessante a pessoa. Hoje, o Leandro está participando da Citel também. Isso. O Leandro, que é o outro filho que cuida aqui da imobiliária comigo, é mais ele que está administrando, né? E o Juliano na advocacia, né? Então, se Deus quiser,
eles também, a mãe, poderão fazer um bom trabalho. Eu sempre digo, se orgulhem do pai que vocês têm. Eles falam abertamente. Que legal. Eu me orgulho dos filhos que eu tenho, porque eu vi muitas vezes elogios a respeito deles. Não, é muito querido. Doutor Ivo, eu faço essa pergunta para todas as pessoas que são pioneiros da cidade, as pessoas aí que tem uma dívida muito grande pelo carinho que vocês têm com a cidade. Eu tenho que saber como que o senhor encontrou a sua alma gêmea, a sua esposa, a dona Diair. Que é uma querida com o trabalho do Berecano. Muito obrigado por isso, viu, dona Diair? Como que o senhor encontrou a alma gêmea? Como fui convidado para dar aula na escola normal, Presta atenção, gente, que bonitinho. que era uma turma de meninas, que eu me comportei, que tinha que ser um professor de pulso firme, eu fui dar aula lá. Aham. E eu dei aula para 3 turmas. Primeira, segunda, terceira série, mas tinha mais uma ou duas. E ela estava nessas outras uma ou duas, né? Daí aconteceu que nós encontramos. Olha que legal, mas daí, não, o senhor falou para mim que daí teve um momento que parece que eles iam para um sepultamento. O senhor estava com uma Kombi. Que história é essa? De fato. Ah. Foi o seguinte, logo no começo faleceu o esposo da diretora da escola normal, Ney Pimenta. Né? Aqui em Telemo. Tem uma rua, né? Tem uma rua aí perto da escola dentista, de frente da dentista. Daí eu tinha trazido as máquinas de escrever, que montei da escola de datilografia, que eu tinha dado um curso em Bituba, deixei lá em Bituba, eu tinha que buscá-las. Aí eu deixei meu corcel em Ponta Grossa com um amigo meu, ele me emprestou a Kombi, fui buscar e trouxe as máquinas, deixei aqui para montar na escola mais tarde, né? E naquela semana faleceu o cidadão. E nós estávamos em frente à igreja, depois na saída do guardamento, para ir ao cemitério. Para ir no cemitério, não, para ir acompanhar o guardamento. Né? E daí eu disse, vieram 3, 4, 5 moças da escola normal que estavam... Olha, Deus escreveu certo por linhas tortas. Daí eles vieram e vieram conversar lá fora. Né? E daí eu disse, eu não sabia onde é que ficava o cemitério também, né? Eu disse, não, fica longe. E vocês vocês querem ir para lá, vocês estão de carro? Não, se tiver carona, nós vamos. E quem estava entre as moças da carona? Estava ela. Ela, a dona? Diair, né? Diair. Quantos anos ela tinha, mais ou menos? Quantos anos ela tinha, mais ou menos? Uns 15, 16. Olha que bonitinho. Olha que... Gente, isso é uma coisa muito fofa. Que lindo isso. Eu tinha 20 e pouquinho, né? Então aí deu certo. Mas brigamos 7 anos antes de casar. Então, com quantos anos de casado? 40 foi em 77. 77. Agora, olha, dezembro. Se nós não falarmos o nome dos filhos de vocês, os netos, também os netinhos, né? Que quando eu vou fazer matéria lá da OABI, que está o Juliano, tá, as crianças, me divirto muito, todos muito educados, seus netinhos, apesar de crianças, já estão queridinhos. Como que é o nome do doutor Juliano, o nome da nora? Juliano Rebonato Bona, nora Larissa Azevedo Bona. Larissa Azevedo Bona. As duas crianças, a Melina de 4 anos e meio e o Francisco 2 anos e meio. Gracinha de criança. Muito inteligentes, adoram o vovô e a vovó. Que legal. Querem ir para o sítio, porque nós também eu não falei, mas eu me orgulho muito de ter conseguido um sítio pequeno. Aumentei 3, 4 vezes. Que legal. Uma fazendinha. Que ótimo. E daí o outro filho também é casado? O Leandro casado, vai ser papai agora em julho. Olha, o primeiro filho? Que gracinha. Qual o nome da nora? Rúbia. Rúbia. Eu, até no jantar, eles falaram assim, logo no começo estava se namorando, mas já estava firme, né? Estava meio assim, bem firme já para casar. Daí fizeram lá em casa meu aniversário. Eu me orgulhei muito delas, porque as duas são muito cabeças e muito família, né? E ela é engenheira florestal, a Rúbia, que ela veio aqui na imobiliária para alugar uma kitnet. Ela trabalhava em Correia Pinto na Clabin e veio trabalhar na Clabin aqui. Olha que legal. Às vezes ainda vai lá prestar serviço e volta. Muito cabeça, muito bacana, humilde, mas muito 100%. Né? Daí ela veio alugar a kitnet e alugou meu filho também. Excelente. Conheceram aí e daí deu certo, né? Até nesse jantar eu falei, eu tinha 2 filhos, agora eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Olha, é verdade, que bonitinho isso. Eu quero que Deus continue abençoando eles e a nós todos, né? Hoje,
nós estamos gravando essa entrevista com bastante antecedência, que eu tenho esse costume quando são entrevistas especiais. Nós estamos gravando o Dia Internacional das Mulheres. E o senhor, tão atento, tão querido com suas funcionárias, o senhor fez a entrega de rosas às suas funcionárias aqui na Imobiliária Lira. É isso? Fiz. Hoje de manhã cedo. A primeira coisa, eu fui no guardamento uma senhora do Sarnowski, né, que faleceu. Eu fui no guardamento cedo, Dona Nevinha. Dona Nevinha, nesse momento, se o doutor Ivo me permite, vamos fazer aqui alguns segundos de silêncio em respeito póstumo a tudo que a senhora representou e representa. Seu coração está entre nós, nosso querido Oswaldo Sarnowski, apesar de que essa matéria está indo no dia 21, no dia do aniversário italiano, que está sendo gravada, né, no dia do sepultamento da sua esposa. Então, Sarnowski, Oswaldo também, a senhora Dona Nevinha, né, está no céu, e temos aqui nesse momento o respeito à sua memória com alguns segundos de silêncio. Aí, nesse momento, tem uma foto aqui. Em seguida, eu desci aqui às 8h30, abrimos o imobiliário e já dei a elas a homenagem. Eu sempre costumo fazer uma homenagem, que a gente bota um pensamento. Eu sempre me dirigi com pensamentos positivos, né? Frase de alguém, uma coisa importante. Então, entregamos hoje as rosas para ela, uma flor para cada uma, e também a mensagem aqui. Em seguida fomos entregar na GC, que pertencemos também a esse grupo da GC. Entregamos, faz 4 anos que adquirimos a GC. A GC no ramo imobiliário? Sim, GC Imóveis, né? Também entregamos para os funcionários de lá, que são 7. Entregamos lá também. Elas ficaram muito orgulhosas, e nós nos orgulhamos de ter mulheres, porque a mulher, ela carrega no ombro uma carga muito maior que a nossa de homens. Porque antes de nascer já carrega 8 ou 9 meses o filho. Com certeza. Então a gente sabe da importância da mulher para mudar a vida da nossa sociedade, da nossa humanidade. E isso é muito bom que seja valorizada. Com certeza. Ela trabalha, se nós contarmos as horas, ela trabalha muito mais horas do que nós homens. Mas é um trabalho bonito. Então, a todas as mulheres que têm esse legado e que têm essa vontade, essa garra de serem importantes nesse sentido moral da família, parabéns para elas, que Deus abençoe e continue abençoando, que a Mãe do Céu também continue abençoando elas. Que lindo, que lindo. É comadre do senhor, é compadre do senhor, um colaborador aqui, muito querido, que eu tenho um dileto carinho pela família, que é o meu querido Lauri. Professora Terezinha Ribinski, eu conheci ela lá no Marcelino Nogueira, não é? Quando meus sobrinhos lá estudavam, minha sobrinha lá estudava, e quando eu falei hoje, não é? Primeiro que o seu Lauri falou assim: o Beck, vai ser uma alegria você entrevistar, não é? O nosso querido Ivo Bona. E daí falei hoje, se o senhor me permite essa liberdade, eu falei com a professora Terezinha, falei: meu compadre querido, um grande amigo nosso, né? Muito querido, né? E o senhor tem também aqui uma moça, irmã da professora Mirna do Senai, sim, que é a sua funcionária aqui faz bastante tempo, né? Ela é minha amiga também, assim, de infância, sabe? Assim, desde que eu me conheço por gente, morando na rua Paraguai ali, a família dela sempre tão queridos comigo. Então o senhor tem esse carinho aí com o seu corpo funcional, né, doutor? Tem. Inclusive a dona Marisa, né, que trabalha aqui há 16 anos. 16 anos, que legal. Pessoa que vale ouro. Que ótimo. Outra coisa que eu quero, já que você falou da Terezinha Ribinski, quando eu fui a Jandaia,
eu tinha falado com ela, ela fez o curso lá. Foi, Então ela ia todo final de semana Isso, com o grupo daqui. justamente. Eu dizia isso para o Carlos Hugo, vamos procurar para eles não terem que viajar para fazer a faculdade. Vamos tentar trazer uma faculdade particular. Daí, quando lá na Câmara alguém me questionava, eu dizia assim, interessante, vocês não pensam, não olham, eu estou dizendo que tem professora aqui na UEPG que se formou em Jandaia, que é a Marilena Ferreira, que é comadre da Terezinha, assim. Ela dava aula na faculdade UEPG e tinha se formado lá em Jandaia. Então, você vê, por que não vamos valorizar a pessoa assim? Se ela se formou e pode dar aula na UEPG, por que não trazer... são coisas assim que a pessoa tem que olhar para frente. Ter essa visibilidade. Ter. Doutor Ivo, sua mensagem para Telêmaco Borba nesse dia de aniversário. Fique à vontade. Eu gostaria de ver Telêmaco Borba ser assistida e ser apreciada pela Câmara dos Vereadores, todos os vereadores que se elegerem, os atuais e os próximos, que olhassem com mais carinho, com o prefeito, com o vice-prefeito, com mais carinho do que está sendo vista hoje a nossa cidade. Ela precisa de muito mais visão clínica para ver se realmente nós estamos satisfeitos com aquilo que está. Segurança, por exemplo, eu sei que estou fazendo um trabalho para que haja mais funcionários na delegacia, mais delegados, como já vieram agora mais 2 esses dias. Eu tenho certeza que deve se fazer algo no sentido educacional dessa população, dessa marginalizada. Fazer algo para que se traga profissionais à altura de trabalhar com gente que está com esse declínio de vida. Com certeza. Porque aí você pode transformar o joio em joia. Olha que lindo. Então, parabéns. eu acho que é muito importante as autoridades que estão aí, ou as que vão assumir, que olhem com carinho nesse sentido. Dar trabalho para eles, como foi feito em muitas cidades, dar trabalho, tirá-los da rua, tirá-los da marginalidade, ver, analisar a família. Dá trabalho? Dá, mas o resultado é ótimo. Eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar essa entrevista. Desde que eu descobri, depois de adulto, que nós tínhamos aniversário no mesmo dia que o Ayrton Senna. Não sei se o senhor sabe. O dia do aniversário do nosso sempre Ayrton Senna é o dia do aniversário do Telêmaco Borba. Me conte uma coisa. Eu falo sempre que, visto que nós temos o mesmo dia de aniversário da Ayrton Senna, e Ayrton Senna foi um grande exemplo para o Brasil, para os nossos jovens, será que Telêmaco não poderia brindar esse grande atleta, esse grande brasileiro que foi, dando o nome de um logradouro público, dando o nome de uma escola, dando o nome de um parque, dando o nome de uma quadra? De repente seria algo viável, Dr. Bona? Sim, existem as prioridades, né, dos que prestaram serviços aqui. Que talvez, a nossa comunidade. Nossa, mas eu acho que seria um nome, talvez, interessante de ser também lembrado sempre, né? Até porque, de repente, o Instituto Ayrton Senna iria lembrar de Telêmaco Borba também, de repente trazendo aí, não é? Alguma coisa para nós, né? Sim, olha só, o Berek está querendo, né? Dar com uma mão, pegar com as duas. Não, mas no sentido de que o Ayrton Senna marcou a cidade, temos aniversário no mesmo dia do sempre Ayrton Senna, e o Instituto Ayrton Senna brilha no Brasil, né? Sim. Doutor Ivo, uma mensagem final aí para a nossa população, fique à vontade. Quero primeiro agradecer o senhor pelo carinho, me foi uma alegria muito grande, valeu a pena a minha insistência, viu? Eu sei que em 1h e 50 minutos não dá para falar tudo o que se gostaria de falar. Estamos a 1h e 2 minutos. Mas muita alegria. Eu fico muito satisfeito também de poder dar essa participação para você, essa divulgação do que a gente foi. Importante, quem me ouviu, saber que a gente teve muitas dificuldades, mas o negócio é nunca desanimar. Nós, por exemplo, quando eu falei esse dia até aqui para meus funcionários, né, nós devemos seguir um pouco
a cultura da natureza. O rio atinge seus objetivos porque ou ele contorna o obstáculo ou ele passa por cima do obstáculo. Aí ele atinge onde ele quer chegar. Com certeza. A água atinge onde ela quer chegar, sempre na parte mais baixa, é lógico. Então, eu me dirijo a Telêmaco Borba para que ela possa crescer, ser cada vez melhor, as pessoas serem mais decentes, todas as pessoas serem mais decentes, respeitar o que é dos outros, respeitar o dinheiro público em qualquer setor, em qualquer ocasião, não deixar que haja maus exemplos na política ou no comércio ou no cargo que você esteja ocupando. Que bonito isso. Em qualquer campo, saiba que existe um espelho, uma câmera que é os olhares de Deus, que eles podem estar sabendo o que você está fazendo. Procure ser correto com você mesmo, que você vai ver, você vai ser feliz, porque você não tem nada a carregar de negativo. Muito bem. Doutor Ivo, uma alegria muito grande, viu? Eu costumo terminar a entrevista para a gente dando um tchau lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Feliz 60 anos, Telêmaco Borba. Isso.